Terceira questão, já falando de outro protocolo, tá? O Point-to-Point Protocol, né? Como nós vamos ver logo agora. O encapsulamento do PPP, PPP sigla, né, para Point-to-Point Protocol, né, de prover multiplexação de diferentes protocolos na camada de rede simultaneamente, tá? Por meio de um respectivo link, né? Por meio de um mesmo link. Esse encapsulamento ele foi projetado de maneira cuidadosa para você manter compatibilidade de suporte de hardware mais comumente utilizados. E diz também que somente 8 octetos adicionais são necessários para formar o encapsulamento do PPP em relação ao encapsulamento padrão do frame HDLC. Pessoal, a questão foi quase didática, tá? Mas a verdade é o seguinte: a banca deu esta questão como correta, ok? Mas vamos entender parte por parte. Tá? O encapsulamento do PPP, realmente você pode ter diversos tipos de protocolos aí simultaneamente na camada de rede. Nós vamos ver por quê. Né? Basicamente, ele tem aí a possibilidade de identificar um protocolo de camada superior, tá? Mas o ponto principal aqui da questão, né, tudo bem em relação aqui à compatibilidade de hardware e software, tudo ok, né? Melhor, só hardware, né, pessoal? Mas no momento que ele diz que somente 8 octetos adicionais são necessários para formar um encapsulamento PPP, né? Ou seja, estou comparando o PPP com o HDLC, então eu vou ter 8 octetos, que são 8 bytes, nada mais é do que 8 bytes, tá? Isso não está coerente, apesar da banca aí ter afirmado isso, tá bom? Na verdade, se você for procurar aí na grande maioria das literaturas, né, talvez todas, você vai perceber que o tamanho, a adição necessária para que você tenha o PPP, né, e diferencie o PPP do HDLC, é de 2 bytes. Tá? Isso está bem claro aí nas literaturas. Tá? Você vai encontrar isso com grande facilidade. Então, questão totalmente passível aí de recurso. Tá bom, pessoal? Mesmo assim, a alternativa está correta, segundo a banca, mas com essa ressalva aí que não são 8 octetos. Tá? São, na verdade, 2 octetos, né? Total aí de 2 bytes. Ok? Dito isso, né, nós temos o protocolo PPP, né, agora sempre falando um pouquinho na teoria, né, pessoal, apesar do curso de ser de exercícios. Ele é originalmente desenvolvido para transportar pacotes IP em comunicação ponto a ponto, né, bem implícito, né? Ou seja, nós temos o PPP aqui na camada de enlace, né, mas na camada superior, né, de rede teremos o IP, né, e na camada seguinte, né, teremos o protocolo de transporte qualquer, né, TCP, né, UDP, SCTP e assim sucessivamente. Tudo bem? O legal dele é que ele suporta aí gerenciamento de endereço IP, né, ele foi feito para isso. Tá? Transmissão síncrona, assíncrona, faz teste de qualidade de link, detecta erros, possibilita aí, né, vários protocolos na camada de rede aí, simultaneamente, como nós vimos na questão anterior, né, que aqui nós chamamos de multiplexação de protocolos, tá bom? E opcionalmente aqui autenticação, tá? Autenticação simples com PAP-SHAP, tá ok? Então, protocolo ponto a ponto, usado ponto a ponto na internet, multiprotocolo, já falei para vocês que ele é multiprotocolo, né, IP, né, qualquer protocolo possível na camada de rede. Tá? E o interessante é que isso é essencial saber do PPP, né? É o núcleo assim que eu considero para concurso, tá? Tem para o entendimento de maneira geral, é que ele tem como se fossem 2 subprotocolos, tá, pessoal? O primeiro protocolo aqui, que é o Link Control Protocol, chamado aqui de protocolo de controle de enlace. Tá? Esse protocolo de controle de enlace já dá uma ideia bem explícita, né, de a camada que trabalha, que é a camada de enlace. Tá? Então, o ato de você estabelecer aí, fisicamente uma conexão passa por esse subprotocolo.
Tá? Basicamente ele faz o que está escrito aqui, né? Ativação, teste, negociação, desativação de linhas, tá, pessoal? E depois, como nós fazemos aí uma interconexão com camadas superiores, né, mais especificamente a camada de rede, nós também temos um subprotocolo que faz essa interconexão, que ajuda nessa interconexão, que é o Network Control Protocol, né, sigla de NCP, também chamado de protocolo de controle de rede. Tá bom, pessoal? Então, LCP, NCP, né, para você estabelecer uma conexão PPP, necessário esses dois indivíduos aí, esses dois subprotocolos, tá? Diferentemente, pessoal, lá do HDLC, que é orientado a bit, o Point-to-Point Protocol ele é orientado a caractere, ou, se preferirem, orientado a byte. Tá? Então você vai ter um entendimento aí, não por um fluxo de bits, e sim por um fluxo de códigos. Né? Pode ser um byte específico, pode ser um código ASCII, né? Como eu já falei anteriormente. Tudo bem? Então, importante saber isso. Ele basicamente ele vai possuir aí, tá, dois modos de transmissão: confiável, né, e não confiável. Ok? O não confiável, normalmente você não tem número de confirmação nenhum, tá? Nem número de sequência. Você confia que o meio físico, né, que a rede vai ser confiável o suficiente e que você não precisa ter um modo confiável. Tá? Que é o que normalmente utiliza, né? A gente acaba deixando essa parte de confiabilidade para outras camadas, né? A camada de transporte, por exemplo, com TCP. Você também tem aí opcionalmente uma versão confiável, tá? Mas como eu já mostrei aqui, raramente ela é usada, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o procedimento padrão para o estabelecimento de conexão do Point-to-Point Protocol. Ok, pessoal? Então, para você estabelecer uma conexão PPP, ponto a ponto, você, em primeiro lugar, precisa fazer o estabelecimento do enlace. Tá? Ou seja, você tem um nível físico desativado, você aí, logicamente habilita esse nível físico, né? E depois que você faz esse levantamento, né, do equipamento, você faz o estabelecimento de enlace. Aí, como é que esse estabelecimento de enlace é provido? Né? Pode ser até um administrador de rede, ele habilita, né, o uso daquele link, né? O administrador de rede intervém, tá, para estabelecer o link, ou então existe aí uma detecção aí automática, tá, para o estabelecimento do link, né? Existe algum mecanismo de detecção de portadora, tá? E com isso a conexão de camada 2, a conexão aí, né, pelo protocolo LCP, né, que é o que toma conta dessa primeira parte, tá? Ele detecta a portadora e consequentemente a comunicação começa a ser estabelecida, tá? Então estamos falando do estabelecimento do enlace, camada de enlace, pessoal. Posteriormente, com o enlace é estabelecido, você pode ter aí algum tipo de autenticação que nós já comentamos aqui anteriormente, né? Podemos usar aqui o PAP e o SHAP, sendo o SHAP um pouquinho mais forte, tá? Mas o que é importante nós sabermos é que tudo isso é opcional, tá? A autenticação opcional. Depois, né, que você tem os parâmetros de configuração da camada de enlace definidos, é necessário estabelecer os parâmetros aí da camada de rede. Então, se nós falamos em rede, qual é o protocolo que a gente vai usar, pessoal? Inevitavelmente, o Network Control Protocol. Então, com o Network Control Protocol, né, você vai fazer a troca aí de pacotes específicos de camada de rede. Ou seja, configuração basicamente do IP. Tudo bem? Depois disso, claro, né, a gente vai ter a transmissão aqui, né, propriamente dita. Depois dessa transmissão, é o momento de você aí encerrar a conexão. E quem faz esse encerramento, claro, é o protocolo aqui, Link Control Protocol.
Tudo bem, pessoal? Então começamos aqui, estabelecer o enlace, autentica, troca parâmetro da camada de rede, transmite e depois encerra. Super simples. Vamos agora para mais uma questão. O protocolo Point-to-Point Protocol é um protocolo de camada de enlace. Ele usa protocolos HDLC, LCP e NCP, onde o NCP é utilizado para negociar e configurar os protocolos da camada de rede que são utilizados em uma seção PPP. Pessoal, acabei de explicar tudo isso para vocês, na verdade. Né? Acho que não está quase sem nenhuma dúvida nessa questão. Tá? A questão, pessoal, ela foi dada como correta pela banca. Tá? Existe apenas talvez uma polêmica aqui na questão, porque está dizendo que o protocolo PPP usa protocolo HDLC. Tá? Na verdade, se você levar ao pé da letra isso, claro que não usa, né? Ou você vai usar HDLC ou vai usar o PPP. Mas pelo jeito, pelo entendimento da banca, ele diz que o ato de usar o protocolo HDLC aqui é o ato de você usar a mesma estrutura do HDLC, apenas com aprimoramentos. Tá? Esse foi o meu entendimento. Tá? Estou tentando forçar a barra aí para o elaborador da questão. Tá? Se for isso realmente, aí eu considero a questão correta. Mas os demais itens, tudo bem. Né? Você tem realmente aqui protocolos LCP e NCP. Tá? E o NCP é realmente usado para negociar e configurar protocolos da camada de rede. Sendo assim, questão flagrantemente correta, tá? Com exceção ali daquela inconsistência talvez na língua portuguesa. Tá? Mais uma aqui. Protocolo Point-to-Point Protocol é orientado a bits, enquanto o HDLC orientado a caracteres. Pessoal, acabamos de falar, né? O Point-to-Point Protocol ele é orientado a quê? Caracteres, né, pessoal? Acabamos de falar aqui sobre isso. E o HDLC, sim, que é orientado a bit, né? Você precisa de um campo flag aí para você conseguir aí interpretar um respectivo quadro, né? O início de um quadro. Aproveitando a oportunidade, né, caso eu tenha esquecido, né, o cabeçalho padrão do HDLC é basicamente assim, pessoal. Super simples, tá? Semelhante aí ao PPP, semelhante à estrutura com a Ethernet, Token Ring, tá? As cabeçalhos da camada de enlace costumam ser muito parecidos um com o outro. Então você começa aqui com o campo flag, né, com aquela combinação de bits que eu mostrei para vocês, tá? E informando aqui que este campo flag delimita o início do quadro ou do frame, como preferirem. Posteriormente, nós temos o campo de endereço, address. Ok? Então você vai endereçar aqui, né, um respectivo endereço de origem e endereço de destino na camada de enlace. Tá? Depois nós temos um campo que é chamado ou de campo tipo, né, tipo de tecnologia usada na camada de enlace, tá? Tipo do quadro, ou seja, que tipo de quadro nós estamos transmitindo nesse momento. É um quadro de dados ou é um quadro, por exemplo, de supervisão, né, de gerência da rede. Tá? Então esse campo vai informar que tipo de quadro nós estamos aí transmitindo. Tá bom? Depois, né, claro, né, nós temos aqui os dados, né, que pode ser muito mais do que isso aqui. E posteriormente o frame check sequence, né? Nós já vimos esse campo várias vezes, né, pessoal? Para detecção de erros. Não correção, tá? Detecção. Ok? E para finalizar, né, já que nós encerramos aqui esse quadro, nós precisamos avisar que esse quadro foi encerrado, né, já que ele é orientado a bit. Então você vai ter que ter um conjunto de bits que vai informar a finalização desse quadro. Nada mais, nada menos que o nosso amigo flag, de novo, informando o início e o fim do quadro.
Tudo bem? E se nós compararmos o HDLC com o PPP, a diferença é que aqui no meio, tá? Aqui nesse intervalo aqui, nós vamos ter um outro cabeçalho chamado de protocol. Cabeçalho esse que eu falei para vocês. 2 bytes, pessoal. Com certeza 2 bytes, não mais do que isso. Então aquela questão que eu comentou agora anteriormente não está coerente. Tá ok? Dito isso, né, apenas para deixá-los aí a par da tecnologia, né, voltando aqui à questão, né, já falamos, né, que o PPP na verdade é orientado a caractere e o HDLC orientado a bit. Consequentemente, inverter os conceitos, questão aí flagrantemente errada. Tudo bem? Então vou dar uma pausa aqui, nós já voltamos, tá bom?